Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Usa o vaso mais uma vez. Eu sei que tem pessoas precisando ouvir essa palavra, Jesus. Eu sei que tem pessoas precisando ouvir o que Tu tens a dizer nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, com a glória do Deus vivo. Espírito de Deus, Tu és o Consolador, Tu és o Espírito da verdade. Venha nos direcionar na palavra de Deus, para a glória do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, meus queridos, você de perto, você de longe, você que está se dispondo a passar por aqui essa noite, ouvir um pouquinho da palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer para nós nessa noite. Seja bem-vindo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja sobre a sua casa, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus vivo. Seja bem-vindo, boa noite, noite de paz, noite de alegria, noite de cura, noite de libertação, para a glória do nome de Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fale conosco nessa noite. Para a glória do nome de Deus. Para a glória do nome de Deus. Amados, uma palavra que tem falado muito forte ao meu coração. O Espírito Santo de Deus tem me incomodado a falar sobre isso. A falar sobre o perdão. Como o perdão é importante na minha e na sua vida. Como o perdão pode restaurar. Como o perdão pode curar. Como o perdão pode transformar. E existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Em perdoar o próximo. Em perdoar algumas pessoas. Até mesmo as pessoas próximas, as pessoas que amam. Essa dificuldade de perdoar, ela é uma barreira. É uma barreira dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa. É um bloqueio dentro do coração da pessoa, mas também é um bloqueio espiritual. Porque quando nós falamos de alma, quando nós falamos de perdão, nós falamos de alma. Sim, nós falamos de alma, porque os nossos sentimentos estão alojados no campo da alma. E por isso, às vezes, talvez, é tão difícil liberar perdão. Por isso, às vezes, é tão difícil lidar com o perdão. Mesmo quando se trata daquelas pessoas que nós amamos. Mesmo quando se trata daquelas pessoas que nós convivemos diariamente. E por isso existe esse tipo de bloqueio no coração e no espiritual. Existe um espírito que chama dureza de coração. Esse espírito, por mais que às vezes a pessoa ela sinta necessidade de perdoar, ela queira perdoar, mas esse espírito não permite. Esse espírito endurece o coração da pessoa, não deixando que essa pessoa seja capaz de liberar o perdão. E esse perdão, ele causa um bloqueio. Se nós olharmos dentro da Bíblia, se nós olharmos o que a Bíblia tem a dizer para nós nessa noite,
que se encontra lá em Mateus, capítulo 18, depois se você possa ler e meditar com calma na sua casa. Mateus, capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando dele, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse-lhe: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Repetindo aqui, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse-lhe: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Em outras traduções vão dizer 70 vezes 7 por dia. Ou seja, se existe então essa necessidade de se perdoar 70 vezes 7 por dia, se existe essa predisposição de perdoar, e se nós temos essa capacidade de perdoar, e se nós devemos perdoar, é porque então existe a falha. Existe a falha através da natureza humana, da falha humana, da natureza caída, herdada no Éden, através do pecado de Adão, do pecado de Eva. E passamos então a herdar a natureza pecaminosa, a natureza humana. E por isso então Jesus deixa bem claro que existe essa necessidade de se perdoar 70 vezes 7 por dia. Mas observe que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de lidar com o perdão, dificuldade de liberar o perdão, dificuldade de se sentir perdoadas. Nós observamos que a culpa, o remorso, ela é mútua. Ela tanto pode vir para mim, para com você, e tanto pode vir de mim para com você. É uma via dupla. Tem pessoas que falham, tem pessoas que erram, tem pessoas que vivem se condenando, tem pessoas que não conseguem se libertar da culpa. E essa culpa, essa falta de se perdoar, ela traz um perdão, ela traz um fardo muito grande, um fardo pesado no seu coração. Nós observamos que Judas, quando Judas traiu Jesus, quando Judas deu um beijo no rosto de Jesus, Judas não conseguiu se perdoar. Não ficou somente a culpa no coração de Judas, entrou o remorso. E quando entra o remorso é algo muito perigoso. E quando entra o remorso, já se trata da questão da alma, porque a culpa é na sua consciência. Quando você tem uma consciência, quando você tem um caráter, quando você tem princípios, quando você tem valores, e a sua consciência te acusa, automaticamente vem no seu coração, vem na sua cabeça a necessidade de se pedir perdão. Mas existem aqueles que o seu caráter, a sua personalidade não estão baseados em princípios, não estão baseados em valores, e essas pessoas não têm essa necessidade, não sentem essa necessidade de se perdoar. E muitas das vezes o remorso entra. O remorso entra na alma da pessoa. O remorso entra no coração do indivíduo. E esse mesmo indivíduo não conseguindo perdoar. E o remorso então traz aquela mágoa, traz aquela frustração. E por isso nós temos vindo aí e temos visto muito caso de suicídio. Pessoas que não conseguem se perdoar. Perdoar a si próprio. Por causa das falhas, por causa dos erros. É preciso que nós tenhamos essa compreensão. Nós somos falhos. Não existe ninguém perfeito. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E meu querido, minha querida, tanto eu como você, nós somos falhos. Tanto eu como você, nós estamos sujeitos a erros. É a realidade das nossas vidas. Nós herdamos essa natureza caída,
através do pecado de Adão. Se você olhar lá em Gênesis, se você olhar no princípio, Adão e Eva, quando pecaram, eles não se arrependeram. Eles temeram, eles se esconderam. Quem se esconde não quer ser achado, não quer ser encontrado. E quem não quer ser encontrado, quem não quer ser achado, não quer se arrepender, não tem arrependimento. E quando não se arrepende, e quando não tem arrependimento, não se consegue pedir perdão, não consegue se perdoar. E eles não se perdoaram. E todo pecado e toda falta de perdão traz a consequência. Tem consequência para mim, para a sua vida. Você fica arrastando aquilo. Você fica arrastando aquilo no seu coração. Você fica arrastando aquela mágoa. Você fica arrastando aquela decepção. É um fardo pesado demais. É preciso que cada dia nós tenhamos essa compreensão, essa necessidade de se perdoar 70 vezes 7, ela tem que ser diária, ela tem que ser contínua, ela tem que ser diariamente. Minha querida, meu querido, nós somos falhos. Nós herdamos a natureza humana. A falhabilidade humana é uma realidade. Não fique se culpando, não fique se martirizando. Para que isso? É só você quebrar essa barreira, é só você quebrar esse bloqueio que existe no seu coração, que te impede de pedir perdão e se perdoar. É simples. É só falar, me perdoa, irmão, se eu te machuquei, se eu te magoei, me perdoa, irmão. Mas tem que ser um perdão sincero, tem que ser um perdão genuíno e verdadeiro. É tão fácil você falar, ó irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo. Por mais que tenha doído, por mais que você tenha me machucado, por mais que tenha me ferido, eu perdoo. Porque quando eu libero essa palavra perdão de verdade no meu coração, automaticamente eu tiro um peso das minhas costas. Automaticamente, no mundo espiritual se quebra uma barreira. Porque a nossa alma, o nosso espírito, o espírito do homem, veja bem, não é o espírito de Deus, o espírito do homem, ele cabe muito mais coisas que o nosso sentimento. A nossa alma é capaz de armazenar dores, é capaz de armazenar aflições, é capaz de armazenar decepções, frustrações. E muitas pessoas vêm arrastando, vêm trazendo mágoas lá de trás, vêm trazendo decepções, vêm trazendo frustrações. Só que chega um momento que isso fica pesado demais. A pessoa não consegue suportar. A pessoa não consegue suportar. Então existe essa necessidade de nós nos libertarmos, de nós liberarmos o perdão. Ou liberamos o perdão, ou a necessidade de vingança, ou a sede de vingança nos consome. Ou o remorso nos consome. E quando entra o remorso na alma, entra o peso, a angústia no coração, a amargura no coração. E a pessoa não consegue mais conviver. E quando eu não consigo liberar perdão, o sentimento de vingança, o desejo de vingança nos consome. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Vingança não traz cura, vingança não traz libertação, vingança não vai trazer a paz para o seu coração. Não traz, pelo contrário. O sentimento de vingança, ele é um sentimento que não pode ser saciado. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se vinga, mais a pessoa pensa em se vingar, mais a pessoa vai sentir necessidade de vingar. E isso é uma bola de neve que vai crescendo dentro do coração da pessoa. Isso é uma bola de neve que vai sufocando dentro do coração da pessoa. Por isso é bem melhor, por isso é bem mais fácil, por mais que seja difícil, por mais que tenha que, para liberar perdão, tenha que cair a barreira do orgulho, a barreira da vaidade.
Muitas pessoas não conseguem liberar perdão por causa da barreira da vaidade, por causa da barreira do orgulho. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Isso prejudica. Esse tipo de barreira só acumula o ódio. E o ódio traz a vingança. E a vingança é um sentimento, é um desejo que não é capaz de ser saciado. É um círculo vicioso que leva à destruição. Tanto quem nutre o sentimento e o desejo de vingança no seu coração, como também aquele que vai ser, aquele que é direcionado ao ódio, à vingança. Por isso, meu querido, por isso, minha amada, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Por isso Jesus vem dizer para nós que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Existe essa necessidade. Existe essa necessidade de perdoar. Libere perdão hoje, meu querido. Libere perdão hoje, minha amada. Porque quando você não libera perdão, no mundo espiritual há um cativeiro. Há um cativeiro espiritual. Há uma prisão espiritual. Há um cárcere espiritual. Tem pessoas que sofrem uma decepção muito grande. Tem pessoas que sofrem uma decepção muito grande, ou vem de uma sucessão de erros, de uma sucessão de fracasso, de uma sucessão de decepção, e se tornam pessoas frustradas. E muito mais que isso, acaba que entra a decepção, acaba que entra no coração dessa pessoa coisa muito pior, a depressão. A depressão é uma realidade. A depressão é algo sério, a depressão é a doença da alma. E quando essa pessoa não consegue se perdoar, e quando essa pessoa não consegue liberar perdão, tem pessoas que entram no estado de depressão. A depressão é a aflição do coração, é a angústia do coração. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que existam barreiras, e existem barreiras, porque perdoar não é fácil. Liberar a palavra de perdão não é fácil. É difícil. Eu reconheço que é difícil. Eu reconheço que não é uma situação muito fácil. Porque quando nós liberamos perdão, nós admitimos, nós reconhecemos que nós fomos feridos, que nós fomos machucados, que algo nos atingiu, que algo nos abalou, que algo tirou a nossa paz, que algo tirou o nosso sossego, que algo afligiu o nosso corpo e a nossa alma, e que algo feriu a nossa estrutura. Porque nós temos a nossa estrutura. Nós temos a nossa estrutura emocional, nós temos a nossa estrutura mental e espiritual. E se algo feriu a nossa estrutura emocional, espiritual e sentimental ao ponto de nos machucar, ao ponto de fazer com que nós não liberamos perdão e não liberemos perdão, quando nós chegamos a esse ponto de lidar com essa situação, é preciso que nós chegamos à conclusão que realmente nós fomos feridos, que realmente existe essa necessidade de perdoar. Mas veja bem, perdoar não necessariamente significa ter amnésia, não necessariamente significa esquecer. Amém? Me entenda bem, me entenda bem. O único que lança os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas maldições no mar do esquecimento é Deus. Só Ele tem essa capacidade. Enquanto nós tivermos vida, nós teremos a consciência. E quando tivermos consciência, nós teremos a lembrança. Enquanto nós tivermos a lembrança, nós vamos lembrar. E nós devemos lembrar. Até mesmo por sentimento de precaução, de autoproteção. Para evitarmos assim nos machucarmos de novo. Nos machucarmos mais uma vez. Porque tem pessoas que são mau caráter, sim. Tem pessoas que não possuem princípio e valores. Tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas que se aproveitam da ingenuidade dessas pessoas.
E quando isso acontece, as pessoas se aproveitam. E por isso então nós devemos lembrar, não necessariamente perdoar quer dizer esquecer, mas perdoar quer dizer, tem a conotação, tem um significado de se livrar do desejo de vingança, dessa sede de vingança que é destruidora, que causa destruição, que não traz paz no meu e seu coração. Muito pelo contrário, ela traz aflição, ela traz uma angústia, ela traz uma dor. E quando então nós nos libertamos desse desejo, desse sentimento de vingança, então nós encontramos paz no nosso coração. Nós encontramos a paz, o descanso. Veja bem, Jesus nos orientou dizendo que no mundo tereis aflições, mas não turbe vossos corações. Se Jesus chegou ao ponto de dizer, orientar, que no mundo nós teríamos aflições, isso quer dizer que nós passaríamos por tribulações, nós passaríamos por situações que tirariam a nossa paz, que podem tirar a nossa paz, que podem quebrar a nossa fortaleza e que podem nos ferir e que podem nos atingir. Nós não somos invulneráveis. Nós não somos invulneráveis. Muito pelo contrário, nós somos frágeis. Nós somos fracos. Mas quando nós temos a capacidade de perdoar, nós nos tornamos fortes, porque o fraco pensa em vingança, o fraco tem essa necessidade de se vingar, mas o forte não, o forte libera perdão, o forte segue em paz, segue continuando a viver, seguindo a sua vida, tocando a sua vida para frente, como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que perdoar quer dizer. Perdoar quer dizer, você me feriu, você me machucou, mas eu te perdoo. Eu estou liberto desse sentimento de vingança. Eu não tenho essa necessidade de vingança. Olha, por mais que você tenha me magoado, por mais que você tenha me ferido, a minha vida vai seguir adiante como se nada tivesse acontecido. E por isso, Jesus disse a Pedro, 70 vezes 7 por dia. Nós temos essa necessidade de perdoar 70 vezes 7. É interessante que quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa compreensão, nós entendemos que o nosso irmão é fraco, que o nosso irmão é falho. E quando eu olho para a estrutura do meu irmão, eu vejo que eu tenho a mesma estrutura, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então veja bem, me escute bem. Quando eu tenho essa compreensão, eu tenho entendimento que eu também sou fraco, que eu também sou falho, que eu também necessito de perdão, que eu também necessito de ser perdoado. Às vezes nós ferimos, nós machucamos as pessoas mais próximas, as pessoas queridas, até mesmo sem perceber. Porque acontece que as pessoas mais próximas, as pessoas mais queridas, as pessoas que nós temos uma convivência maior, nós temos uma intimidade maior, nós temos uma liberdade maior e ficamos à vontade. E às vezes, pelo fato de nós estarmos à vontade, de nós ficamos à vontade, nós exageramos um pouco. Nós exageramos. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. E pronto. Falamos uma palavra que não deveríamos. Usamos um tom de voz que não era preciso. E aí pronto. Ferimos, machucamos. Até sem perceber as pessoas que mais gostamos. As pessoas que estão mais presentes na nossa vida. As pessoas que nós mais precisamos. Então me escute bem, meu querido, minha querida. Existe essa necessidade de se perdoar 70 vezes 7 por dia. Nós somos falhos. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. Não fique acumulando no seu coração desejo de vingança. Não fique acumulando no seu coração ódio. A falta de perdão é um fardo muito pesado para nós estarmos carregando. Veja bem, nós já temos a nossa cruz.
Jesus vem nos dizer, o discípulo deve levar a sua cruz. A nossa cruz já é pesada. A nossa caminhada já é estreita. Todo dia nós lidamos com situações desfavoráveis, situações desconfortáveis. Todo dia. A Bíblia diz que o diabo vem andando ao nosso derredor, bramando como um leão. Nós já temos as nossas batalhas espirituais todo dia. Nós já temos as nossas afrontas. Imagine só, se nós formos ficar carregando sentimentos como ódio, desejo por vingança, mágoa, frustração, decepção, porque nós ouvimos palavras que não foram de agrado, aquilo que nós plantamos, ou desejamos, ou esperamos colher, ou aquilo que nós semeamos. Mas veja bem, quando eu sou capaz de liberar 70 vezes 7, de liberar o perdão 70 vezes 7, eu reconheço que o meu irmão é falho, que o meu irmão é fraco, e compreendo que eu tenho a mesma estrutura, e compreendo que eu tenho a mesma necessidade de me perdoar, de liberar perdão. Não fique carregando mágoa, não fique carregando frustrações, decepções. Amém? Não alimente o seu coração com esse tipo de sentimento. Blinde o seu coração. E sabe como você blinda o seu coração? Com a humildade, com o amor ao próximo. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E se nós amamos a Cristo, e se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo, nós amamos o irmão, nós amamos. Veja bem, não me entenda mal, não é aquele amor bandido pelo irmão, aquele tipo de pessoa que gosta de sofrer. Me perdoa o termo, me perdoa a expressão mulher de bandido, mulher de malandro, que gosta de sofrer, que gosta de apanhar. Mas amar tem o significado de perdoar, de liberar perdão, de reconhecer que o irmão é falho, que o irmão é fraco, que a pessoa é fraca, que a pessoa humana é falha, que está sujeito a erro, que está sujeito a falhas. Porque é isso que o apóstolo Paulo vem nos dizer: me suporta na minha fraqueza. Nós devemos suportar a fraqueza do irmão. Nós devemos suportar a fraqueza do irmão. Mas, como eu disse, perdoar não necessariamente significa esquecer, mas sim ter prudência, não se abrir, não se entregar, não confiar, né? Nós precisamos ter esse tipo de cautela. Perdoar sim, liberar o perdão sim, mas devemos ter cautela, devemos tomar mais cuidado, devemos saber em quem confiar, não devemos confiar, não devemos nos abrir, para evitar futuras decepções, futuras frustrações. Porque, como eu disse agora há pouco, tem pessoas que vêm sofrendo uma série de decepções, uma série de frustrações, e não conseguem se perdoar, e vivem em martírio, e vivem se martirizando. E quando a pessoa chega ao ponto de se martirizar, a pessoa entra num estado de depressão, desiste de viver, morrem os seus sonhos dessa pessoa, morrem os seus desejos de viver, de continuar vivendo, de continuar acreditando. E muitos estão entrando em depressão. Muitos estão entrando em depressão porque não conseguem se perdoar, porque ouviram palavras que feriram, palavras que machucaram. Então, nessa noite, eu quero orar para você que ouviu, para você que deu uma passadinha, para você que vai ouvir. Quero deixar essa palavra para você: 70 vezes 7 por dia. Devemos perdoar 70 vezes 7. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador, Pai. Vai de encontro agora, Pai, a cada vida, cada alma, cada coração. Que
teu Espírito Santo de Deus, que teu Espírito de poder, que teu Espírito de amor, Pai, jogue por terra agora toda barreira espiritual. Toda barreira espiritual, no mundo espiritual, Pai, tudo que impede essa pessoa de liberar perdão, tudo que impede essa pessoa de perdoar, Pai. E na barreira do coração dessa pessoa, na barreira do sentimento, Pai. Orgulho, soberba, vaidade, Senhor. Tudo que impede essa pessoa de perdoar, em nome de Jesus, caia por terra agora, a partir de agora, Pai. Toda fortaleza espiritual, toda barreira espiritual seja despedaçada, todo jugo caia por terra, no poderoso nome de Jesus, Pai. Isaías 10:27 diz que a unção despedaça todo jugo caia por terra, no poderoso nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa que está se ouvindo, Pai, se porventura ela tenha sido machucada, se porventura ela tenha sido ferida, ofendida por alguma palavra, Jesus, que magoou, que entristeceu, que ela seja capaz de perdoar, que ela seja capaz de liberar perdão, no poderoso nome de Jesus, Pai, para a glória de Deus, Pai. Que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja tratada, em nome de Jesus, Pai. Que haja tratamento, que haja cura espiritual, Pai. Que haja cura da alma, no nome poderoso de Jesus, para a glória de Deus. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.